Hoje o Ponto a Ponto recebe João Marcos, agricultor, cientista político, ex-prefeito de Maquiné, ex-presidente da Anlinorte. Estamos aqui com ele. João Marcos Bassani dos Santos, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto a Ponto na Rede Litoral de Comunicação. Tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui, né, conversando contigo, Alexandre, né, no programa Ponto a Ponto, na TV Litoral. Sempre é importante a gente estar conversando com a imprensa e a gente fica feliz de estar aqui hoje, nesse momento, né, para poder falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história de vida e para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais quem é o João Marcos, né? O João Marcos, que nem tu falasse aí na minha apresentação, né? Me orgulho muito da minha trajetória de vida e acho que fala um pouquinho hoje aí para as pessoas poderem entender um pouquinho mais quem é esse prefeito do Maquiné. Vamos começar por aí então. Fora da vida pública, quem é o João Marcos? Bom, o João Marcos, né? Ontem nós estávamos reunidos, né, com uma equipe lá no nosso município e a gente falou exatamente sobre isso, né? Eu me orgulho muito, né, de ser o João Marcos da minha cidade de Maquiné, né? O João Marcos que tem a trajetória, na sua trajetória, uma família humilde, né, batalhadora e criado na agricultura, sabendo os valores, né, de onde a gente veio. E o principal, acho que na trajetória de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, é saber de onde ele veio, né? Porque sabendo de onde ele veio, ele pode saber aonde ele vai. E eu acho que não esquecer das suas origens, eu acho que é o principal ponto, né? Programa Ponto a Ponto, acho que é o principal ponto, né? Fazendo esse trocadilho, da vida de qualquer pessoa, né? Eu venho lá do interior de Maquiné, né? Minha família é agricultora, de agricultores, eu continuo na agricultura, né? Mantendo as raízes, obviamente que hoje numa escala menor, né? que eu estava, né? Mas hoje já tenho outros compromissos também, políticos principalmente, né? Que depois que a gente assumiu essa trajetória política, a política ela passa a ter um percentual na nossa vida, né? De responsabilidades, principalmente, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito apegada à raiz, às minhas raízes, à minha família, ao meu avô, à minha avó, né? Que Deus o tenha, que me deram um ensinamento de vida muito importante, né? De humildade. Sempre gosto de frisar isso, né? Não gosto de autoelogio, não gosto de me autoelogiar, mas algumas coisas eu gosto de falar, né? Eu acho que a humildade está acima de tudo, né? O ser humano, né, ele sempre está aprendendo algo, ele sempre vai aprender algo com qualquer ser humano, né, independente da profissão da pessoa, independente da qualidade de vida da pessoa, enfim, ele sempre vai estar aprendendo. E eu costumo, nas pessoas mais humildes, né, me espelhar, né, e o meu avô foi um agricultor, mas ele foi o subprefeito do município de Maquiné, quando nós pertencíamos ao município de Osório, né, o Maquiné pertencia a Osório, e com a sua simplicidade e humildade, principalmente a simplicidade também, ele conquistou o respeito e a admiração das pessoas, né, e ele passou isso para nós, né, para nossa família, e Avelino Pires dos Santos foi subprefeito, quando o Ciro Simone e o seu Angelim Guacelli eram os prefeitos, né? O Ciro Simone era vice-prefeito, o seu Angelim Guacelli era o prefeito do município de Osório, lá nos longínquos anos de 1988, por aí. Eu tinha 4 anos de idade, junto ao meu avô, já trilhando, né? E aquilo me despertou um interesse, né? De poder estar servindo as pessoas. Então, esse é o João Marcos, né? Te respondendo, que valoriza muito, né, de onde veio, né, de onde quer chegar também, e eu acho que é por aí, assim, né, a gente costuma seguir esta linha de pensamento, que eu acho que isso que tem me dado
esta possibilidade de estar seguindo na vida pública, né? Seguindo na política. Essa é uma característica que eu sigo, uma característica que é uma marca, né, minha, de ser muito transparente, muito verdadeiro, não enrolar as pessoas, não dizer para as pessoas o que tu não pode fazer, ser muito verdadeiro e transparente, olho no olho. Gosto muito desse contato pessoal com as pessoas também, né? A minha forma de ser, já passando um pouquinho para a parte política, né? Sempre gostei de estar presente muito na vida das pessoas, né, das comunidades, que eu acho que é assim que tem que ser, né? Sempre fui muito presente nas comunidades de Maquiné, continuo ainda sendo, né, mesmo não estando mais como prefeito, continuo participando dos encontros, né, dos momentos que a comunidade nos convida para estar próximo, a gente sempre está próximo. Então, se eu posso resumir assim, em algumas palavras, quem é o João Marcos, né, eu me defino, né, com essas palavras assim, de humildade, transparência, honestidade, está sempre buscando estar junto das pessoas mais humildes, mais próximas, né? Maravilha. E aí o senhor fez ciência política. Por que escolheu essa? Eu sou agricultor, né? Muito orgulho. Gosto de frisar isso, né? E acho que o agricultor hoje tem um papel fundamental na sociedade mundial, né? Se o agricultor não planta, a cidade não come, né? Se o agricultor não está lá na chuva, no sol, dia a dia, no frio, né? Dependendo do tempo para produzir o seu alimento, a sociedade não se alimenta, né? Então tudo vem do agricultor. O agricultor, eu acho que tem que ser enaltecido, né, pelas pessoas. Eu tenho certeza que é enaltecido, mas quanto mais puder enaltecer o trabalho árduo, difícil que é do agricultor. Todas as profissões são importantíssimas, mas o agricultor tem um papel fundamental na sociedade, né? Porque, então, obviamente que a gente precisa também se qualificar, né? E eu havia, lá nos longínquos anos lá de quando fiz o 2º grau, tive também essa passagem pela minha vida que eu segui, tentei, foi um momento na minha trajetória de vida que eu fui para Porto Alegre para jogar nas categorias de base do Grêmio, né? Naquele momento que estava recém saindo finalizando o meu 2º grau. Naquele momento eu não pude iniciar, né, a faculdade, né, que tive que dedicar aquele momento para aquele momento, aquele projeto, né, de vida. E aí depois iniciei alguns cursos, né, quando voltei para Maquiné. Iniciei o curso primeiramente de administração em Torres. Não dei o segmento porque não me vi, né? A gente fez o teste, né? Quando a gente sai muito novo assim da faculdade, do 2º grau, a gente não tem ainda o direcionamento exato, né? Acho que a gente é muito novo para escolher qual é a profissão realmente, né? E aí, então depois iniciei o curso de Direito, quando fui para Porto Alegre, no momento que iniciei na política, né? Lá juntamente com o Ciro Simone, na Secretaria de Estado de Saúde, também na Assembleia Legislativa. Iniciei o curso de Direito, fiz 4 semestres na FMP, né? Mas aí como eu recebi a demanda, né, e essa ordem praticamente do nosso sempre deputado Ciro Simone de concorrer a vereador em Maquiné, que foi praticamente uma convocação, me convocou, né, a entrar nessa de verdade, porque eu sempre participei da política, mas nunca tinha concorrido, né? Eu tinha sido secretário municipal por 8, 9 meses, quando a minha tia havia saído para concorrer a vereador. Mas aí o Ciro me fez essa convocação, aí eu não tive como dizer não, e acabei também trancando o curso de Direito, né, porque era em Porto Alegre, presencial, e aí eu vim para Maquiné como vereador, não tinha como ir todos os dias, né, para Porto Alegre, acabei me distanciando um pouco do curso de Direito, que também estava sendo bastante proveitoso, né, muito importante, né, gostei bastante gosto desta área também, e aí eu fui concorrer a vereador,
fiz o meu trabalho, né, muito comunitário, muito de próximo, corpo a corpo com a comunidade. Acho que isso, a comunidade sente muito isso no político, né, no gestor, a falta desse contato mais pessoal. Geralmente as pessoas cobram que o político acaba se elegendo e acaba se afastando um pouco, né, até só volta daqui a 4 anos. Muitas demandas. Eu fiz o inverso, né, eu fiz o caminho inverso, me dediquei muito. Acho que tudo que a gente faz na vida tem que se dedicar. Eu me dediquei muito à minha comunidade, né, do Maquiné. E aí acabei, né, explicando como que entrei no curso de Ciência Política. Acabei logo em seguida, né, fui eleito o vereador mais votado do pleito, né. Acabei com esse trabalho comunitário, né, de participando muito próximo, né, acabei automaticamente me elegendo prefeito também, porque na sequência já não fui a reeleição para vereador e fui lançado a prefeito pelo PDT, né. Acabei me elegendo também, foi a maior votação da história do município ali, com a maior diferença da história, melhor dizendo, né, concorremos com chapa pura, o PDT, de prefeito e vice, contra uma coligação lá. Enfim, conseguimos nos eleger porque conseguimos conquistar a confiança da população, né. Aí então foi quando eu pensei, né, que eu precisava naquele momento ter uma formação realmente, né, de nível superior. E naquele momento me matriculei no curso de Ciências Políticas e decidi que naquele momento, né, eu tinha o segundo mandato todo para exercer, né, acabei me reelegendo a prefeito, né, tinha o segundo mandato todo para exercer, então eram mais 4 anos que eu precisava focar também, dar um tempo, dedicar um tempo a essa formação, né, porque a gente também entende que a formação de nível superior é importante, né, em qualquer trajetória, né, de profissional, mas também eu, como estava seguindo naquele rumo ali, naquela direção política, a gente precisava também se qualificar, e a gente decidiu fazer, né, iniciar o curso de Ciência Política, ao qual me adaptei muito, até porque a gente está muito ambientado, né, a gente faz parte, né, e eu uni naquele momento a técnica com a parte prática, né, eu já tinha a parte prática ali, que fui vereador, fui secretário municipal, fui assessor parlamentar, trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado. A gente cria uma bagagem muito grande, né, de conhecimento do meio político, né, da convivência no meio político, né. A gente criou uma experiência, apesar de ter 42 anos hoje, a gente eu sempre cito, né, que eu estou há 30 anos na política. O meu pai foi um dos que deram início lá na emancipação do município, meu avô também, sempre tiveram participação na comissão emancipatória do município, e a gente tem essa vivência já de 30 anos, com 12 anos eu estava ali junto, né, já com meu avô lá com os 4 anos, aprendendo, né, a lidar com as pessoas. E aí nesse segundo mandato, né, no meu segundo mandato, me matriculei e finalizei, né, foram 3 anos de curso, um curso superior, um curso importante, né, ao qual me deu a bagagem técnica também, né, para a gente ter esse conhecimento técnico, que é importantíssimo também para qualquer profissional, né. É uma profissão, né, acredito eu que a ciência política hoje é uma profissão que ela é importante também, né, na sociedade, né, ela faz um papel importantíssimo, né, de conhecimento, né, de político, até porque a política ela está em todos os lugares, né, a política faz parte, né, eu também faço algumas citações, que a política está em todas as políticas públicas, em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, o aumento do valor do cesto básico é uma articulação política. O aumento dos preços da cesta básica é uma articulação política, porque alguma decisão política deu reflexo, né, para que aqui na ponta, no supermercado, o consumidor sinta essa diferença, né? Então, só se tem um exemplo, né? O preço dos combustíveis, enfim, né? Tudo é parte de decisões políticas, né? E o nosso país hoje é um país capitalista, né? É um país, nós somos uma república federativa, mas entendemos que hoje o Brasil ele precisa repensar a nossa república, né? Eu já vou um pensamento mais macro, porque nós somos muito, né, uma república federativa, temos 23 estados federados, mas
nós somos muito dependentes de Brasília, né, do nosso Distrito Federal, da nossa federação é muito dependente, os estados são muito dependentes, né? O poder central está muito... um exemplo, fazendo um comparativo com os Estados Unidos, dá uma possibilidade muito maior, né, dos estados americanos terem a sua autonomia, né? São mais autônomos, e aqui a nossa federação, ela no meu pensamento, né, na minha visão, nós somos totalmente dependentes, e isso é uma forma, né, que quem pensou a federação, quem pensou a primeira constituinte, pensou realmente de dar o poder central, né, de nós ficarmos totalmente dependentes das decisões, né, do governo federal, do presidente da República, e hoje, né, no meu entendimento, nós somos muito dependentes do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem o poder supremo. A gente pensa hoje que existe um presidente da República. Sim, existe um presidente. Mas o poder supremo, né, a decisão final realmente está nas mãos do presidente do Congresso Nacional, né, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Né, tudo passa por lá. Se não tiver, tanto é que se não tiver, nós vivemos quase que num parlamentarismo hoje, é um parlamentarismo disfarçado, né, porque se o presidente da República não estiver alinhado com os pensamentos do Congresso Nacional, ele cai. E o parlamentarismo é muito isso, né? O parlamento, ele destitui um presidente a qualquer momento, né? Tem uma mão muito forte do parlamento, né, nas decisões. Se não estiver alinhado, ele cai. Então a gente tem hoje lá infelizmente, o toma lá da cá, né, que se o presidente não estiver alinhado, não estiver alinhado com os pensamentos do Congresso Nacional, ele acaba perdendo força e acaba sofrendo impeachment, né? Então, fiz uma analogia já maior aí, falando sobre a ciência política, né, que é muito isso, né, né, e analisando a nossa federação aqui do Brasil hoje, nossa República Federativa do Brasil, é mais ou menos isso, né? Então aqui refletindo aqui nos nossos municípios pequenos, né, Capão da Canoa, nosso litoral norte, Maquiné, Itati, Três Forquilhas, são os municípios menores, sofrem muito mais ainda porque nós somos totalmente dependentes, né, dos recursos federais. E até porque deveria ser, né, a questão, a vida acontece nos municípios. Exatamente. Né, e deveria ter mais visão para o município depois para chegar lá em cima. Exato. Mas essa tua experiência, João, de passar no legislativo e depois ir para o executivo, também fez essa diferença, por exemplo, para te ter um acesso melhor, a população te conhecer melhor? Todo mundo que, por exemplo, a gente vê muito no dia a dia as câmaras legislativas brigando e cobrando prefeituras. O importante de tu ser do legislativo e tu passar pelo executivo para ver que tem diferença, se tem diferença? Ah, com certeza, né? Eu acho que faz toda a diferença, no meu ponto de vista, né? Porque a gente tem a visão, né, do legislador, e a visão do legislador é completamente diferente do executivo, completamente diferente, né? Até na Constituição está claro, né, que o papel do legislativo é a fiscalização, principalmente, né, e elaborar as leis, enfim, mas principalmente é fiscalização e elaboração da nossa legislação, né? E esses são os papéis fundamentais e principais do legislador, né? Então, totalmente diferente do papel do executivo, que é executar, né? Executar, né, as políticas públicas, execução de políticas públicas. E isso vem muito a calhar na minha fala anterior, está muito confuso esse papel de cada um na nossa política hoje, né? O legislativo brasileiro, daí que se estende para as câmaras estaduais e municipais, tanto assembleias legislativas quanto câmaras municipais, está muito confuso qual é o papel de cada um, né? E principalmente nos legislativos, que eu vou citar o legislativo federal, as câmaras federais, acabam achando que tem esta atribuição
né, de executar, de ser executivos. Um exemplo muito clássico disso são as emendas parlamentares, né, que no meu ponto de vista, é muito injusto as emendas parlamentares, porque eu acho que este papel cabe ao executivo, né, e os deputados têm isso, né, de barganha, esse é o poder de barganha, junto aos municípios, né, indicam aos municípios, a sua base eleitoral, tem esse poder de fazer as indicações, e este é um papel que, no meu ponto de vista, seria do executivo. Né? Então, hoje nós temos aí quase que um orçamento trilionário. São bilhões e bilhões e bilhões, que eu não saberia nem te dizer o quanto aqui, se a gente fizer uma busca rápida aqui, a gente saberia quanto é gasto com estas emendas infinitas emendas parlamentares, emendas de bancada, emendas individuais, e orçamento secreto, etc, 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 que fazem, que dão este poder supremo ao Congresso Nacional. Então, essa experiência que tu citas, né, de eu ter passado pelo Legislativo, ter passado também pelo Executivo, também me deu uma bagagem muito importante, essa assessoria parlamentar na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, agora também, que fiz depois que saí como prefeito, dá esta vivência, né, e esta visão do todo, né, que é o Legislativo e o Executivo, são os papéis, né, na nossa federação, e eu acho que é uma experiência muito importante, né, até para a gente poder ter uma visão macro. Com certeza. Ter uma visão macro, né? Não fique só com a visão do Legislativo, que é do papel de cobrar, de legislar, né? E teria que ser esse o papel, do meu ponto de vista, que foi onde se pensou o Legislativo na Constituição Federal, é legislar legislar e fazer a fiscalização. Esse é o papel fundamental do Legislativo. E hoje tem uma distorção muito grande. Que não é culpa dos legisladores, não é culpa dos deputados, nem mesmo dos vereadores, mas isso criou-se um pensamento no nosso Brasil de que o vereador e o deputado também têm esse papel de executar. E não é. Na verdade, não é. Se a tivesse somente no cerne da questão, que é o que foi destinado na Constituição, nós teríamos uma tranquilidade muito maior para os executivos, tanto nacional quanto municipais e quanto os governadores, né, tanto os governadores do estado, tanto os prefeitos quanto o presidente da República, poder fazer uma administração muito mais tranquila, muito mais limpa, muito mais serena, né, de poder planejar e executar suas demandas de uma forma muito melhor. E hoje tem essa mistura muito grande e atrapalha. Eu tenho certeza que atrapalha, porque eu vivo nisso, eu convivo, né? E aí os prefeitos, os executores ficam muito atrelados, muito presos, né, nessa questão de ter que dividir essa execução junto aos legislativos, né? Então isso eu acho que é bastante complexo, mas isso, do meu ponto de vista, para ter uma alteração disso só com uma nova Constituinte, né? E isso depende de quem? Da Câmara dos Deputados, para formar uma nova Constituinte, né? Para ter um pensamento diferente quanto a isso, porque hoje está muito difícil de governar, está muito difícil de governar com essa falta de noção dos legislativos, né? De querer estar ali junto, demandando, dizendo, faz aqui, coloca lá. Acho que não é o papel. O papel é do executivo. Um legislativo, um legislador, um deputado, um vereador, ele tem todas as possibilidades de concorrer ao cargo de executivo. Eu acho que tem que fazer como eu acho que esse é o pensamento. Fui lá vereador, tive a experiência, concorri a prefeito, tive êxito, fui lá, fiz meu papel de executor. Eu acho que este é o caminho natural. E não ali como deputado, enfim, está ali cobrando na emenda parlamentar, dizendo onde é que vai o recurso. Acho que está totalmente distorcida a coisa. Essa é a minha visão. É totalmente distorcida e acaba atrapalhando os rumos da nossa nação. Né? Que as políticas públicas, aí, vemos aqui,
Um exemplo, Capão da Canoa, Xangri-Lá, nosso litoral, nosso estado do Rio Grande do Sul, ou até o Brasil como um todo. Faltando recursos para as políticas públicas de verdade, né, que é saúde, educação de qualidade, porque são bilhões, eu não saberia quantos, se fizer uma pesquisa rápida, a gente busca bilhões investidos em emendas parlamentares que muitas vezes não dizem qual é, não são investidos na prioridade, no que é a realidade e se precisa lá, né? Porque são emendas parlamentares engessadas para aquela finalidade, às vezes no turismo, não que não sejam necessárias, não que não sejam, no turismo, numa parte de uma infraestrutura, são emendas engessadas, é para aquela finalidade. E às vezes não é aquela realidade que o município está precisando, mas ele tem que executar naquela área, porque a emenda parlamentar veio destinada para aquele fim. Então, eu digo pelo papel que eu fui de executivo em Maquinéia, a gente tinha essa realidade, né? Muitas vezes a gente tem que executar naquela finalidade, mas o calo está apertando em outro lado. Sim. O calo está apertando lá na saúde, o calo está apertando lá precisando do combustível para fazer a estrada de qualidade lá para o agricultor. A comunidade vai cobrar exatamente. A comunidade está me cobrando lá a estrada que precisa, mas não tem emenda parlamentar para isso. Não tem recurso para isso, né, vindo de emendas parlamentares. O que tem é para fazer outros projetos, né, que são destinados pelos deputados. Enfim, claro, são criados pelo executivo, mas são votados pelos deputados. Então, eu podia falar aí por muito tempo sobre isso, né? Mas é mais ou menos por aí. E a questão da Alinorte, qual é a importância da sua passagem pela Alinorte? Qual foi o histórico, o que traz de bagagem na sua vida política? Bom, a Alinorte, tive uma experiência muito importante, né, no ano de 2024, foi meu último ano como prefeito, né, foi de 2017 a 2024, 8 anos que eu fiquei como prefeito, e no 8º ano, né, até nos primeiros 4 anos, nós tínhamos uma experiência não tão grande, né, era o primeiro mandato, tinha que cuidar principalmente de organizar o nosso município, enfim. E o segundo mandato já sim que a Alinorte tem todas acredito eu, as FAMURs, enfim, as associações, tanto a FAMURs quanto as associações dos municípios têm essa tradição, que os partidos indicam, né, e o PDT me indicou, né, tínhamos 2 prefeitos naquele momento, eu e o prefeito Leandro de Capivari, me fez a indicação, até porque ele era o primeiro mandato, eu assumi o ano que era destinado ao PDT, e eu com muita honra, posso dizer, né, aceitei também aquela demanda, né, que eu não ia mais à reeleição, podia estar de presidente no último ano, né, podia dedicar aquele tempo, e assim fizemos, né, e foi muito importante até para a gente conhecer a realidade de todo o nosso litoral norte, porque nós tínhamos uma vivência muito maior de município, né, de Maquiné, e aí com a presidência da Alinorte a gente andou por todo o nosso litoral, né, não que não tivéssemos conhecimento, mas tivemos uma participação mais efetiva, com certeza, nesse ano que tive presidente, buscando resolver e dar solução, né, para as demandas regionais, né. Podemos citar várias aqui. Naquele momento foi importantíssimo as demandas na área da saúde, né. Tivemos aqui uma pauta importantíssima que foi o Hospital de Capão da Canoa, o Santa Luzia, né, ao qual o diretor Samuel nos procurou, né, e nós buscamos junto ao governo estadual, a secretária Arita, enfim, naquele momento fazer a solução, que estava com dificuldades severas financeiras, e ao qual na enchente de 2024 a instituição mantenedora principal do Santa Luzia é o Mãe de Deus, né, que é a AESC. A gente conseguiu marcar reuniões, fizemos uma pauta importante junto à Alinorte, com a secretária e todos os prefeitos, e tivemos sucesso naquela pauta, né. Hoje tenho uma amizade muito grande com toda a diretoria do Hospital Santa Luzia, por isso, naquele momento, conseguimos fazer uma parcela extra, né, até porque o Mãe de Deus tinha sido inundado, todo o térreo onde ficava os aparelhos mais sofisticados lá de tomografia, enfim, toda aquela aparelhagem se perdeu, foi um prejuízo de mais de 25 milhões naquele momento que o Mãe de Deus teve, e teve uma perda significativa no seu poder de manutenção, né, das suas entidades, né, filiadas, que uma delas é o Santa Luzia. E aí estavam diversos serviços já ficando comprometidos, né, médicos sendo demitidos,
uma situação, uma crise muito grande, e a gente conseguiu naquele momento. Para mim foi uma vitória tanto pessoal, mas também de região, né, como um todo, naquele momento, estar naquele momento, naquela liderança daquele processo, e a gente ficou muito feliz naquele momento de ter conseguido aquela parcela essa, se não me falha, foram 3 milhões e algo, né, posso me corrigir, não sei se é exato, mas é em torno disso, uma parcela essa de 3 milhões, a qual deu fôlego naquele momento para o Santa Luzia poder se reestruturar, né, porque estava numa situação muito difícil. Então, esse foi uma das demandas. O Porto do Arroio do Sal, a gente trabalhou muito firme, muito forte em cima daquele momento, né. O aeroporto regional de Torres foi um trabalho muito forte que a Alinorte capitaneou, né, liderou, né, ao qual eu estava como presidente. Tivemos muitas audiências com o ministro Pimenta naquele momento, que era o ministro responsável pela reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Tivemos audiências em Brasília, ao qual 13 prefeitos naquele momento estávamos reunidos e conseguimos uma agenda com o ministro Pimenta, e foi decisiva lá no Ministério da Reconstrução, ao qual definiu, né, que o aeroporto de Torres seria gerido, né, pela Infraero. E hoje temos a gestão do aeroporto de Torres todo pela Infraero. É um departamento estadual, né, qual tinha um poder de investimento bem menor, né, era um alcance muito menor, foram investidos muitos milhões ali. Como eu não tenho os números exatos, eu não vou falar, mas foram investidos alguns milhões de reais ali no alargamento de pista, instalação de PAPI, que é o equipamento de aproximação de pista, de localização, né, ao qual possibilita todo o terminal de passageiros todo reformulado, remodelado, enfim, o aeroporto de Torres hoje, né, não sei se todos sabem, muitas pessoas de repente não têm essa noção ainda, tem capacidade hoje de receber Boeings, né, aviões de carga, né, ao qual não tinha, porque tinha a dificuldade, né, de pista, de largura de pista, enfim, da área de taxiamento, não é da pista mesmo. A pista hoje do aeroporto de Torres é maior que o do aeroporto Santos Dumont. 1.200 metros na nossa pista aqui, e o Santos Dumont tem 900 e não tem um quilômetro, não tem 1 quilômetro. Então a nossa pista hoje é maior que de um aeroporto badalado no Brasil, que é o Santos Dumont. Então, hoje, o nosso aeroporto de Torres, da região litoral norte, ele é um aeroporto em condições de receber todos os voos, né, que o Salgado Filho, por exemplo, recebe. O nosso aeroporto está em condições de receber. Né? Teve a inspeção da ANAC, né, que era uma inspeção muito severa e rígida, porque a segurança hoje nos voos, né, é muito rígida, até tem que ser, né? Então foi feito toda para fazer a aferição desses equipamentos, foi tudo aferido, está tudo dentro das normas, e o nosso aeroporto hoje, então isso foi uma pauta que a Alinorte puxou à frente, buscou, e aí hoje está aí o aeroporto. Só que nós temos que dar sequência, né? Os gestores precisam dar essa sequência, os prefeitos, para que o aeroporto seja um roteiro alternativo. Buscar junto às companhias aéreas, mostrar esse roteiro, mostrar o nosso aeroporto, né? Isso só se faz com se pegar a causa e ir atrás, né? Buscar, levar, né? Isso tem que ser um trabalho que tem que ser feito, né? Até porque o aeroporto tem que se tornar uma rota alternativa também, uma possibilidade de rota. Então, basicamente isso, né? Dentre outras demandas, né? De infraestrutura que nós buscamos, mas esta pauta do porto, do aeroporto, da área da saúde, até porque foi um momento que nós passamos por as enchentes do ano de 2024. Nós lutamos muito, né, por a reconstrução dos municípios, principalmente que foram afetados na área de encosta, que eu cito, né, Maquinétras, Forquilhas, Itati, Caraá, Dom Pedro de Alcântara, uma área de Três Cachoeiras também. Esses municípios foram muito atingidos e a gente buscou com muita força de vontade a reconstrução desses municípios também. Como é que se equilibra a vida pública, a vida familiar e vida pessoal, por exemplo, num ano de eleição? Como é que se... É complicado? Complexo, bastante complexo, né? Tem que ter um entendimento muito grande, né? Eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma ex-esposa que é muito parceira, muito amiga, né? Até muitas pessoas se surpreendem com isso. Minha ex-esposa é uma grande amiga minha, uma grande parceira na minha caminhada, desde o início da trajetória. Meus 3 filhos,
né? Mas é bastante complexo, porque a gente tem que se dividir, né? Se dividir e praticamente nem essa divisão fica injusta para a família, porque a gente dedica um tempo muito, muito maior para esta trajetória, né? Para essa pré-campanha que estamos inseridos nesse momento. Então a gente tem que estar próximo, é a forma que eu faço, a forma que eu sei fazer política, né? Política de verdade, política voltada para as pessoas, que é estar muito próximo. Eu sou um político, né? Posso me definir assim, e sou muito presente, né? E para um político estar presente, ele tem que dedicar um tempo muito maior, né? A isso. E essa divisão que eu falei, ela fica injusta para a família, né? Para os filhos, até porque meus filhos moram em Porto Alegre, eles vêm final de semana para Maquiné, e eu acabo vendo eles muito pouco. Muito pouco, né? O tempo que eu tenho, eu procuro me dedicar muito a eles, mas esse tempo é bastante reduzido, e a gente tem que lidar com isso, mas eles são muito parceiros, eles sabem, né, que essa é uma missão que o pai deles tem, né? E não só os filhos, né? Toda a família como um todo, né? Eles tem uma convivência muito menor comigo, né, nesses momentos de campanha, de pré-campanha, né, e a gente tem que saber, né, gerenciar isso, mas graças a Deus a família apoia, né, isso é importante. Se não tiver o apoio da família, dos meus pais, da minha mãe, da minha irmã, namorada, enfim, tudo isso depende de um apoio familiar muito grande, e a gente tem procurado fazer essa conciliação aí. Mas graças a Deus eles têm me entendido, né, que isso é importante nesse momento, e é a forma que eu sei fazer política, e assim não tem outro jeito de fazer uma política de qualidade. O maior desafio quando o João Marcos governou Maquiné, qual foi? Essa pergunta é muito importante, né? Muito boa pergunta. Eu sempre agradeço os entrevistadores por as perguntas, e eu te agradeço por essa pergunta, né? Por todas as perguntas, mas por essa é muito importante também, porque eu tenho, sem sombra de dúvidas, eu tenho a resposta na ponta da língua, né? Foram muitos desafios, né? 8 anos, né? Eu posso citar, passamos por 6 eventos adversos da natureza, 6 enchentes. Uma estiagem, duas estiagens, foram as secas também, que passamos, agricultores. Nossa cidade é uma cidade praticamente que ela depende na totalidade da agricultura, né? Porque se a nossa agricultura ela vai mal, o nosso comércio, que já é um comércio limitado, né? Um comércio que está se desenvolvendo agora, melhor, ela depende. Se a agricultura vai mal, o nosso comércio central também vai mal, né? Porque se o agricultor não tem o recurso para comprar o remédio, o remédio ele tem que comprar, é obrigado, né? Mas se ele não tem o recurso para comprar a carne para fazer no final de semana, ele já evita, ele já vai fazer um ovo frito, né? Então é basicamente isso, só falando, né? E isso foram muito difíceis esses momentos, né, que a gente passou, porque a gente teve que reconstruir a cidade de Maquiné muitas vezes. Vivemos num vale que faz um formato de calha, bem exatamente uma calha, e o vale, a nossa cidade, convive lá no meio desse vale. E aí, como os eventos são muito drásticos, né, muito fortes, eventos as tempestades, acaba enchendo a calha do rio muito forte e extravasa para as moradias, e principalmente para as estradas de agricultores, as estradas vicinais, e infelizmente é uma tragédia total, sempre quando acontece uma enchente, que a gente chama, né? E teve 2 dessas 6 que foram de magnitude muito alta, né? De uma intensidade muito alta, que foram em 2023 e 2024. Foram 2, né? Uma atrás da outra, uma sequência que destruiu a cidade, né? Tivemos, inclusive, no ano de 2023, óbitos lá, teve casas que foram soterradas, enfim. A tragédia, né? Esses foram os momentos muito difíceis, né? O ano, no início, que tem que ter uma serenidade muito grande, um gestor, para gerenciar esses momentos, né, de tensão, né, que são momentos tensos. Tu tem que ter uma serenidade, tu não pode te desesperar, porque tu passa o desespero para a tua população, e se o teu líder ali, que está responsável por fazer a gestão desse momento, está desesperado, a população, né? Então tu tem que passar essa serenidade. A gente buscou passar isso, né, com muita
tranquilidade a gente teve que buscar naquele momento, que não é um momento tranquilo, mas a gente teve que buscar, né? E buscamos muito também na fé também, naquele momento, né? A gente tem que ter fé que tudo se recupere. No início da nossa gestão, em 2017, nós pegamos um município, infelizmente, muito deteriorado, sob todos os pontos de vista, financeiro, de infraestrutura pública, maquinário, totalmente, nós tivemos que fazer toda uma recuperação de tudo isso, né? E graças a Deus conseguimos fazer a recuperação do nosso município, mas eu citei muitas dificuldades que tivemos, né, na área da saúde. Graças a Deus hoje está tudo muito equilibrado, mas sem sombra de dúvidas foi o momento da pandemia, do Covid, né? Aquele momento eu tenho certeza que foi o maior desafio, foi um momento de maior dificuldade, sob todos os pontos de vista, para o gestor, principalmente para mim. Eu tenho certeza que foi no final do primeiro mandato, indo para o segundo mandato, né? Nós tivemos uma campanha eleitoral em meio à pandemia. Não sei se tu lembras. E aquele momento, eu nunca sei exatamente se foi o carnaval de 20 ou de 21, mas eu acho que foi de 20. 17, 18, 19, 20. Carnaval de 20 para 21, vamos dizer assim, verão de 20 para 21, né? Ali, aquele momento, né, ao qual o Brasil, infelizmente, né, o país do futebol, o país do carnaval, tinha o carnaval que se aproximava, né? E no Brasil, em 2020, nós estávamos com a pandemia lá no topo, muitas mortes, muitos óbitos no Brasil acontecendo, na cidade de Maquiné, em todo o país, né, as emergências superlotadas. E aí, como um passe de mágica, que até hoje eu não sei como isso, a pandemia acabou, né? Decretaram o fim da pandemia porque nós teríamos o carnaval ali na frente, né? E imagina quantos bilhões envolvidos nisso se não tivéssemos o carnaval, que estávamos fechando tudo, né? Tinha aquele momento de distanciamento, não podia ter aglomerações, e num passe de mágica, até hoje eu não sei como, teve uma pausa, acabou a pandemia e todos nós sabíamos que não tinha acabado. Todos nós sabíamos. E sabíamos que ali na frente ia ter um colapso. E aconteceu o colapso. Quando terminou o carnaval, todo mundo no carnaval, acabou a pandemia, todo mundo aglomerado, carnaval, aconteceu naturalmente em meio à pandemia. E aquele período pós-carnaval, tenho certeza que quem vai ouvir essa entrevista e que foi gestor naquele momento, sabe como foi terrível, né? A gente via, né, São Paulo, Rio de Janeiro, no mundo inteiro, né, a pandemia acontecendo, mas nós, uma cidade pequena, a gente sempre tem isso, né, mas não vai chegar aqui esse caos, né, e nós não tínhamos estrutura no município de Maquiné para atender um paciente que tivesse com falta de ar ali, não tivesse ar para respirar, porque não era o caso, né, a gente tinha uma gestão, e se o paciente das condições de distanciamento, de cuidados, e não chegamos a esse ponto de ter na nossa enfermaria lá, do nosso posto de saúde limitado, que né, que não temos hospital, não temos temos as condições mínimas, que é a atenção básica em saúde. É uma saúde média, de complexidade, de média ou alta complexidade, que tem os equipamentos de UTI, enfim. Se um paciente evoluir para ter que ser entubado, Maquiné faz o quê? Tem condições, né? E não é só Maquiné. Aqui no nosso litoral, aqui nós devemos ter a metade dos municípios que não tem essa condição. Nós temos aqui Torres, tem Tramandaí, tem Capão da Canoa, tem Osório, que tem os seus hospitais, Santo Antônio, mas e os demais municípios que não têm, né? Então, naquele momento de volta, a volta do carnaval, eu ir no meu posto de saúde, né? Que nós fazíamos reuniões online com os prefeitos, que não podia se reunir nem para as reuniões de prefeito. E todos os prefeitos, eu sempre falo isso, todos não, mas muitos prefeitos chorando, tendo o grau de estresse, muitos prefeitos chorando, porque iam na sua unidade de saúde e viam pessoas morrendo naquele momento, morrendo nas suas unidades de saúde. Não era morrendo, infelizmente, né? Não queríamos que ninguém morresse, né? Mas as pessoas terem o acesso até o hospital já é digno. Tu ter o acesso, tu ter o tratamento, tu chegar a ser entubado, tu ir para uma UTI
Tu tem um tratamento digno, mas tu tá no teu posto de saúde sem ar e tu não conseguir mandar. Tu não tinha, travou, né? Superlotou e colapsou. Colapsou, que era o que a gente não queria, colapsou. E eu fui no meu posto de saúde e vi isso. Pessoas pedindo para o prefeito, porque é quem ele podia pedir, né, naquele momento, que tivesse o acesso ao hospital para ter ar. Pessoas sem ar. E aquilo, eu falo com algumas pessoas da área da saúde, mas a gente vê isso quase todos os dias, mas vocês veem, vocês trabalham dentro do hospital e têm acesso a levar o paciente até o tubo, até o oxigênio, mas e no posto de saúde que não tem esse acesso? Hoje, graças a Deus, nós temos uma UTI móvel. Uma UTI móvel. E é uma, né? Mas nós não tínhamos naquele momento. Maquiné tem hoje uma UTI móvel, mas não tinha. E naquele momento nem isso nós tínhamos. Então nós dependíamos de levar o paciente até Osório ou até Capão da Canoa e isso era impossível. Estava tudo superlotado. Então eu tenho certeza que aquele momento foi o momento mais difícil, mais tenso, mais dramático para todos nós gestores. E se perguntar para aqueles 23 prefeitos, eu tenho certeza que eles vão dizer a mesma coisa. Que foi tensão total de não saber como resolver aqueles problemas. Tivemos alguns óbitos no município de Maquiné, não foram devido a isso. Graças a Deus, distensionou aos poucos naquele momento. Foi distensionando, foi indo, mas é uma tensão total, né? Com certeza. Então, eu tenho isso na ponta da língua, que essa maior tensão, maior dificuldade foi aquele pós-carnaval de 21. Sonho do João Marcos que vai ser realizado, que o João Marcos tem um sonho e que ainda não foi realizado. Bom, um sonho do João Marcos, né? Posso dizer, como a gente está imbuído e embutido nessa missão, né, da política. O meu sonho é uma sociedade mais justa e igualitária. Eu acho que, se eu posso resumir qual seria o meu sonho, é isso. Independente de onde eu estiver, né, como cidadão, como agricultor, como cientista político, como político, independente de onde estiver, eu sonho com uma sociedade mais justa e igualitária. E para isso se precisa ter um entendimento, principalmente do setor político do nosso Brasil, de que as coisas precisam acontecer de uma forma mais transparente, mais justa, né? E não é isso que acontece hoje, infelizmente, por tudo que eu falei aí, por tudo que eu pude falar nesse início de entrevista, né? A gente precisa repensar muito a nossa forma de política no Brasil. A nossa política é muito injusta. Isso eu tenho certeza. É injusta porque as políticas públicas elas não acontecem como elas deveriam acontecer de fato. Há muito interesses, como dizia Leonel de Moura Brizola, e quem paga o preço é lá na ponta, a pessoa mais humilde. O mais humilde paga porque nas castas mais altas, nas esferas mais altas, de onde é o poder decisório, as decisões são pensadas e são executadas para beneficiar, infelizmente, uma minoria que é que detém o grande poder no Brasil hoje. O poder está nas mãos de uma minoria, né, de multimega bilionários que detém o poder central do Brasil. E aí tudo gira em torno disso. As decisões precisam... deveria se pensar um país que o recurso chegasse lá, canalizasse para que as políticas pudessem, os gestores aqui embaixo, os prefeitos, os governadores, pudessem governar os seus estados, os seus municípios de uma forma muito mais tranquila e sem precisar implorar para o governo federal alocar recursos. Esse é o meu pensamento como experiência de vida, de política, por todo esse período que eu estive na política, eu não tenho outro pensamento a não ser esse. Eu sonho sim que um Brasil ao qual os governadores e os prefeitos, os vereadores aqui embaixo pudessem ter um poder maior de decisão, de decidir aonde vai alocar os recursos. Porque aqui, que nem tu falasse, aqui nos municípios,
Aqui que a gente sabe onde está o real problema. A gente sabe onde que está o bueiro que precisa arrumar. A gente sabe o posto de saúde que precisa reformar. A gente sabe onde precisa, onde o calo aperta, onde o mais humilde, o mais necessitado precisa que seja colocado o recurso. Aqui a gente vive na cidade. Nós vivemos no município, nós vivemos no estado, e isso está muito colocado, e eu vou bater nessa tecla, está muito, a decisão está muito voltada para o governo central. E isso foi pensado, né? Isso pensou na formação da nossa república, se pensou, né, de nós ficarmos dependentes. Nós termos essa dependência da mãe, né, do pai lá, que é Brasília. Né? Nós temos muito dependentes. E tem que dar uma dependência maior. Né? Nós temos que dar uma independência maior para os municípios, e esse é o meu sonho, se eu posso te dizer. Né? É claro que a gente sonha, né, em poder seguir nessa trajetória, porque a gente tem uma trajetória aí já lá do início, né, desde pequeno. Eu acho que a política tem que ser um ideal, a gente tem que pensar a política como ideal e não como uma profissão, né, profissão político. Eu sou um político, eu sou um cientista político, mas não um político por profissão. Muito diferente uma coisa da outra, né? Sou um agricultor, sou um cidadão, mas você não pode fazer a política como profissão, né, como um balcão de negócios. Tem que ser política por ideal, por fazer as coisas, a tua sociedade, a tua cidade, a tua comunidade ter melhor qualidade de vida, melhores condições, né, de um todo, de assistência social, de saúde, de infraestrutura, de educação, né, uma creche de qualidade. Graças a Deus hoje a gente conseguiu uma creche de qualidade para a nossa cidade, mas nós não tínhamos. Hoje a gente conseguiu apresentar isso, mas com muito custo, com muita luta, ir lá implorar, fazer todo um convencimento. Mas isso não é necessário. Eu acho que nós precisamos de uma creche aqui em Maquiné. Isso aqui é uma coisa automática. O recurso teria que vir para isso. Veio, mas a gente teve que ir lá chorar, implorar, mostrar, né? Então, basicamente, né, se fosse te responder, eu acho que é isso, né? Pensar numa sociedade mais justa e igualitária, independente de onde estivermos. João Marcos Bassani dos Santos, prazer imenso conversar, te entrevistar aqui no Ponto a Ponto, desejar sucesso e boa caminhada nesse 2026 aí. Só tenho a agradecer, né? A gente agradece demais pela oportunidade de estar aqui falando e sempre estaremos à disposição aí para falar de coisas boas, né? Coisas boas na nossa trajetória, não só na política, mas na trajetória de vida. Tenho a agradecer e estaremos sempre à disposição aí daqui do programa. Este foi o Ponto a Ponto de hoje e até o próximo programa aqui na Rede Litoral de Comunicação. Até mais!